Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Verdade em Meia Hora. E hoje vamos dar prosseguimento aí na novela, o assunto que foi o assunto da semana passada e vai ser o assunto dessa semana e provavelmente o assunto da semana que vem. Pessoal, a gente precisa repercutir aqui, não seria diferente no nosso programa hoje, a questão do Diogo Canina. E para isso, a gente está trazendo uma pessoa aqui que tem uma vasta bagagem aqui, tanto em Amparo como na região. Uma pessoa que eu fiquei muito à vontade de convidar para esse programa, porque uma pessoa que já militou entre prefeituras dos mais divergentes espectros políticos, já trabalhou com prefeitura do PT, já trabalhou com prefeitura do PSDB, já trabalhou com prefeitura do PMDB. Então eu fico muito à vontade de apresentar para vocês. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Como é que você está? Eu queria que você olhasse para todo mundo agora e para quem ainda não te conhece, se apresente para o pessoal para eles saberem quem é você. Martorelli, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês falando na TV Amparo, esse programa que repercute a política local, né? E assim, para quem não me conhece, me chamo João Campos, né? Tenho uma trajetória aí na vida pública e política há mais de 20 anos, né? Comecei a militância política ainda no ensino médio, fui presidente do Grêmio Estudantil, depois na faculdade cursei Sociologia, depois Gestão Pública, sou jornalista também e trabalhei, como você bem disse, em várias administrações municipais de vários partidos diferentes, coordenei campanha política, né? Então, eu trabalho com a política no sentido de acompanhar, de analisar, de repercutir também, como vocês estão fazendo hoje no programa, já há um bom tempo, em Amparo e na região. Legal. E deixa eu começar, então, agora vamos começar a espremer ele, gente. Quando você consegue flutuar dentre vários partidos, trabalhando sempre em prefeitura, me dá vontade de perguntar o seguinte: quando você é nomeado secretário, você faz parte daquele secretariado técnico ou você faz parte daquele secretariado político de indicação? Geralmente esses cargos políticos de indicação é amiguinho. E o cara que corre muito de um lado para o outro, você acha que você está mais na prateleira da indicação técnica? Olha, Martorelli, pode ser uma indicação técnica, mas da área política. Por quê? Tá. Como eu fiz Sociologia, fiz Ciência Política, a minha praia é estudar política, é entender a política, é saber como funciona isso. Então, não deixa de ser uma questão técnica, as minhas indicações. Se você pensar que eu nunca tive mandato eletivo, porque quando a pessoa tem mandato eletivo, ou às vezes está num partido político que apoia o prefeito, é legítimo e é da democracia que se faça parte de governos, né? Que troque apoio. Por exemplo, às vezes o vereador na Câmara vira secretário por um acordo político. Beleza. Nunca foi o meu caso porque eu nunca tive mandato eletivo, né? Geralmente eu ocupava cargos nas administrações porque eu trabalhava na campanha, na coordenação, na parte técnica, entre aspas, mas da política, né? Tá. E eu tenho também essa questão voltada mais para a área social, tanto que fui secretário em 2 cidades diferentes de assistência social. Então, eu tenho essa atuação política, com talvez esse viés mais técnico, né? E também tem essa militância política na área social, de modo que a linha às vezes é meio tênue, né? Porque eu já tive filiação partidária, também já fui candidato, então muitas vezes essas coisas se confundem. Mas por eu ter passado por vários governos, ter coordenado algumas campanhas, ter participado de outras campanhas, eu participo de campanha eleitoral em Amparo desde 1998. Faz tempo, hein? O pessoal entender, eu tenho 44 anos, então eu comecei em 98, eu tinha 18 anos. 98 não era ano de eleição municipal, era ano de eleição nacional. Mas eu costumo dizer que para mim tem eleição a cada 2 anos, porque como eu sempre estou envolvido nesse trabalho, então seja na eleição nacional ou seja na eleição municipal, eu estou participando.
Agora você citou que você nunca teve mandato, né? Mandato eletivo não. Mandato eletivo, isso. Porém, você falou que já foi filiado ao partido e já participou de eleições. Sim, 2 vezes. 2 vezes? Como candidato 2 vezes. Conta um pouco mais disso daí. Quando que você se candidatou? De que partido que você foi? Como... Olha, eu em 2008 eu fui candidato a vice-prefeito. Tá. Vice de quem? Do Graminha, numa coligação com o PSDB. Na época eu era do PCdoB. 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 E o ano passado eu fui candidato a vereador pela primeira vez, não tinha sido até então candidato a vereador, eu fui candidato a vereador pelo PSB. Tá. Então essas foram as minhas 2 experiências como candidato, né? Tá. E você chegou a ter quantos votos aí? Olha, para prefeito naquela ocasião, nós tivemos a chapa, né? 8.000 e poucos votos, terminamos na 3ª colocação, um pouco atrás do ex-prefeito Jacó, que naquela ocasião ficou em 2º, e aí bem atrás, porque aí já tinha uma vantagem maior, para o ex-prefeito Paulo Miota, que foi quem ganhou as eleições em 2012, quando eu fui candidato. O ano passado, eu tive 451 votos. A primeira vez, não pensava em ser candidato a vereador, então eu considero, para os padrões de Amparo, uma boa votação. A gente considerar que nessa faixa de votos, hoje tem gente na Câmara. Porque pela questão de coeficiente eleitoral, mas, exatamente, pelo seu partido, o meu se partido, fosse de outro, você talvez entrasse. Ou como suplente poderia assumir, né? Tá. Eu fiquei entre os 20 mais votados, né? Então a gente considera uma boa votação. Quem disputa a eleição sabe o quanto é difícil conquistar voto, ainda mais para vereador. Martorelli é muito candidato, né? Sim, sim, sim. E a cidade não é tão grande assim, então você disputa espaço com todo mundo, com gente da mídia, gente que tem segmentos fortes, que tradicionalmente rendem votos, né? Mas a gente fez essa experiência, né? Há tanto tempo na política, coordenando campanhas, eu falei, bom... Quem coordenou a sua campanha? Eu mesmo, mas tinha um grupo mesmo. de amigos, Legal. E me fala uma coisa que passa aqui na minha cabeça. Você falou, você foi do PCdoB. Fui do PCdoB. E aí você saiu como vereador, candidato a vereador pelo PSB. Isso. Quer dizer, sempre mais na esquerda. para a esquerda aqui. Porém, você falou, você já foi secretário do Paulo Miota e foi secretário... Desculpa, do César Pagan. César Pagan, perdão, que você falou Paulo Miota, o Paulo que ganhou Miota do Jacó na eleição que você foi participou. o que ganhou na eleição que eu participei. Exatamente. Você participou dessa eleição, foi secretário do PT, foi secretário do Jacó, na época ele era do PSDB. Isso, o primeiro mandato do Jacó eu fui secretário de assistência social. E ele, social. naquela época, o PSDB era tido como o partido de direita no Brasil. Olha só que coisa. Quem era do PSDB era coxinha, hein? Era coxinha. Mas a gente viu que não era bem direita. Para os padrões de hoje, o PSDB nunca foi. Tá quase na esquerda. Isso, mas para aquela época era coxinha. Era. Isso que me chama a atenção. Acredito que muita gente em casa deva querer... entender um pouco mais disso, como uma pessoa que sempre militou na esquerda, trabalha na área da sociologia, e você foi convidado para ser secretário de um partido que na época seria o partido de direita. Por isso que eu te perguntei se você era indicação técnica ou política. Aí que eu digo que talvez seja um pouco uma questão técnica da área política. Porque como eu tenho esse estudo na área política, coordenei campanhas, e sou uma pessoa do diálogo, né? Você conversa bem, flutua bem em todos os campos. Eu tenho um bom diálogo com todas as forças políticas. É claro que às vezes, no momento ali que você está no embate político, às vezes há alguma ruptura, alguma tensão entre pessoas e entre grupos. Isso é normal da política. Quando o tempo passa, as coisas amenizam. Hoje, de modo que eu tenho uma relação com todos os ex-prefeitos, mesmo tendo sido adversário de alguns deles, outros não, né? Então a gente tem relação com todos os grupos políticos. Eu acho que política, Martorelli, é construir consenso. Sim. Né? As pessoas não precisam pensar igual, e ninguém pensa igual. A gente dentro de casa não pensa igual à esposa, não pensa igual ao pai, à mãe, nem pensa igual aos filhos. Quem dirá na política, que é um jogo de interesses. Quando eu falo jogo de interesses é no bom sentido, tem o mau sentido também. Tem também, Tem também. Mas a gente tem que buscar consenso. E buscar consenso nada mais é do que sentar na mesa, como a gente está aqui hoje, e conversar. Sim, e mesmo dialogar. que não concorde. Mesmo que não concorde. Então, muitas vezes, eu prefiro não. O meu trabalho, muitas vezes, é sentar na mesa
com o adversário, com aquele que pensa diferente, para trazê-lo para um consenso de determinado projeto, de determinada situação, né? Para poder fazer as coisas avançarem. É com o diálogo que se avança, né? Sim, Embora sim. a gente viva num país polarizado, quanto mais próximo da eleição presidencial, mais Vai aumenta acirrando essa isso. polarização. Sim. Mas se a gente não tiver esse centro ideológico que faz ou tenta fazer os extremos conversarem, eu acho que a política fica muito difícil, né? Você, apesar de ter sido do PCdoB, você se considera estar no centro ou mais para cá? Hoje eu estou no centro. No centro. No centro. Um pouco centro-esquerda. De modo que eu consigo enxergar a esquerda e ter críticas a ela, Isso que eu queria te perguntar. né? E, óbvio, consigo ver a direita e ter críticas a da ela. direita. Eu não costumo ir na onda, Tá. tá? Mas aí é uma questão minha, não critico quem vai, eu acho que a população e as pessoas são legítimas aderirem a modelos de pensamento ou a líderes políticos, mas eu sempre procuro ter uma visão crítica em relação às coisas. Mas não uma visão crítica no sentido de se tornar chato, de só criticar ou de só encontrar defeitos. Não é isso. Mas eu olho e tenho minha opinião em relação às situações. Não, da política. você falou um negócio que eu acho muito importante, ó, para todos vocês, ó. Ah, você é de esquerda, eu gosto do Lula, legal. Ah, eu sou de direita, eu gosto do Lula, legal. Agora, não seja um idiota útil. Você tem que ter capacidade de olhar para o líder que você gosta e aceitar, entender e detectar quando ele está errado em alguma coisa. O que você está falando para mim é muito importante. Você fala, eu sou de esquerda, mas eu tenho senso crítico, tenho capacidade de ver quando a esquerda é. Eu falo, isso é importante para quem quer estar no meio da mesa. Exatamente. Senão você Exatamente. nunca vai ser nem escutado pela outra parte. E geralmente, eu não vou falar de nomes porque não é o caso, mas geralmente os meus votos na eleição presidencial, no primeiro turno, nunca é para quem ganha a eleição. No segundo, é sempre um voto de convicção. Porque é um voto. O primeiro turno é naturalmente isso. Você tem várias candidaturas que representam vários segmentos ideológicos, né? E eu sempre procuro aquela candidatura mais moderada. Tá. Mas a gente sabe que até pela formatação da política brasileira acaba afunilando no segundo turno os dois extremos. Sim. Aí é óbvio, eu faço a minha escolha. Eu também nunca votei uma vez só, anulei o voto e não recomendo e acho que não é o caminho. Você tem sempre que escolher, Sim. né? Porque se você não decidir, Martorelli, se você se ausentar, Alguém vai decidir para Alguém você. vai E aí depois decidir. você não pode reclamar. e tem um ditado que diz que os ausentes nunca têm razão. Exatamente. Se você se ausentou, se você não participou do debate, se você não fez a escolha, ainda que ela seja a escolha menos pior, vamos dizer assim, você perdeu a chance de reclamar depois. Então, o meu voto no primeiro turno nas eleições presidenciais, eleição municipal aqui em Amparo não tem segundo turno. Senão talvez fosse dessa forma também. Mas na eleição presidencial, geralmente é sempre alguém que não passa para o segundo turno, e aí no segundo turno eu faço a escolha. Voto no obviamente. menos pior. Acaba sendo um pouco isso, porque o meu candidato Não era o que você foi. queria, Exatamente. Mas acho que é assim que funciona a política, é dessa forma que eu entendo. E a gente tem que respeitar quem está no governo. Né? Agora, falando em respeito, e falando em município, e falando em trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui, tenho certeza que você está acompanhando, você está vendo o que está acontecendo aqui em Amparo. Eu brinquei com todo mundo, brinquei no jornal até, que é a novela do Diogo Canina. Sim, estamos A novela acompanhando. do Diogo Canina. Partindo do princípio que você transita bem em todos os grupos, que você já trabalhou como secretário em várias prefeituras, inclusive nessa que está aqui agora, com que olhos que você enxerga o que está acontecendo aí? É um pouco dessa disputa política polarizada que trouxeram para Amparo. Você pensa, o Diogo é do PT, né? E o adversário dele é do MDB, é a administração municipal, é o prefeito, mas que a gente sabe tem mais um alinhamento à direita, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que trouxeram isso para o âmbito municipal e começou essa guerra. Por que eu digo isso? Porque eu não vejo consistência nessa e nem na outra via também, na denúncia contra o Diogo. Né? Aí olhando de fora, tem paixão, porque eu não sou do PT, óbvio, conheço o Diogo, tenho amizade com ele, mas
não vejo no que ele falou, entrando agora na questão desse novo pedido de abertura de processo, né, onde ele usa a expressão corja. Eu não vejo isso motivo para cassação, nem sequer para punição, porque a gente tem que contextualizar as coisas, não é verdade? Se você tira uma frase do contexto, é um sentido. Se você põe a frase no contexto, é outro. Ele estava ali fazendo a defesa de um ponto de vista, numa sessão extraordinária, no dia 25 de julho, se eu não me engano, que foi convocada 2 dias antes para aprovar o projeto dos cargos. Então nós não vamos entrar nesse mérito, porque a questão que você me fez não é essa. Mas ele era totalmente contra esse projeto e principalmente contra a forma como ele foi colocado, sem debate e numa sessão extraordinária, sem passar pelas comissões. Pois bem, ele lá na tribuna, usando a palavra, ele usa a expressão corja, que depois eu fui ver melhor, a expressão corja, os vereadores talvez tenham entendido para ele, os vereadores da base, mas ele fala, vai votar com a corja, ou seja, se vai votar com a corja não seria exatamente os vereadores da base. Mas ainda que fosse isso, né, eu acho que é natural, do calor do debate público, você usar algumas expressões um pouco mais fortes, né? Agora, se a gente banalizar tudo isso e tudo virar motivo de abertura de processo, de pedido de cassação, a Câmara vai se descolar da realidade da população, porque a população espera que os vereadores votem projetos e proponham coisas que melhoram a vida do povo. O que esse conflito político, desse jeito, traz de benefício para a população? Nada. No caso, a vítima, ao meu ver, está sendo o Diogo, ele está se defendendo. Aí eu faria mais a crítica a quem propôs esse pedido. De modo que eu acho que vai até abrir, o processo vai até ser aceito, porque o prefeito tem maioria, mas eu acho que eles não vão ter os votos necessários para cassar e talvez queiram, entre aspas, dar um presta atenção no Diogo com uma suspensão. Acho uma estratégia um pouco equivocada, ao meu ver, porque o tiro pode sair pela culatra. Você fala de suspensão, tá no regimento da casa? Tá, é possível. Tem as várias graduações ali de penalidade, né? A cassação seria a última das instâncias. De modo que você tem que reservar esse tipo de processo, esse tipo de cassação, para coisa realmente grave, para falha grave. Olha, esse calor do momento, a gente tem acompanhado, por exemplo, o presidente da Câmara, Fernando Garcia. Conheço, meu amigo, conheço de longa data da política. Ele, muitas vezes, no calor do momento, acaba se exaltando também. Sim. Acaba, às vezes, colocando uma palavra ou outra que talvez, se ele tivesse numa situação mais calma, não colocaria. Agora, isso é motivo para abrir processo de cassação contra o Fernando Garcia? Também acho que não. Né? Eu te fiz essa pergunta, com que olhos que você vê isso, e eu acho interessante você ver, né? A gente vai conhecendo aqui. Você é um cara que tem um alinhamento bem à esquerda, porém você fala que gosta de pensar no meio ali para poder fazer um consenso. Sim. E assim, eu sou um cara que particularmente já tem uma concepção totalmente diferente, porém, no que importa, a gente está pensando muito parecido. Eu queria saber a tua opinião para ver se eu estava muito fora da casinha. Porque eu penso o seguinte, eu até falei isso no jornal e já tive problemas por isso. Por exemplo, o Diogo. O Diogo não gosta de mim estar brigado comigo, não sei porquê, me bloqueou no Instagram, tô tentando entrevistar ele, ele foge de mim. Porém, a primeira vez que tentaram caçar ele, foi porque ele questionou a capacitação técnica de um secretário. De um secretário, isso. Aí eu, na minha humilde ignorância, pensei, mas qual é a prerrogativa do vereador? Não é essa. O vereador não tem o direito de questionar? Sem dúvida. Então ele não fez nada que fosse para tal. Mas beleza, foi lá para votação, o Conrado acatou a denúncia, foi para votação e não aceitaram. Isso. Aí eu conversando com o Conrado, 2 vezes já, o Conrado falou, ó, eu como corregedor, o que vim para mim, vou passar para votação. E eu perguntei, falei, cara, o dia que chegar lá a denúncia da tua turma, do pessoal da base, você vai? Ele falou, vou aprovar, vai para votação. Eu falei, tem certeza? Vai para votação, depender de mim, vai, não vou segurar, não vou nem prender nem segurar. E tá bom. Aí teve a do Flavinho. Aí eu falei, agora é a hora, quero ver. E foi.
E aí agora vem essa segunda do Diogo. Aí eu falo, mas estamos em 8 meses de mandato? Em 8 meses, terceira vez que vem uma situação dessa de cassação de vereador? Pois é. E aí eu te falo, nenhuma por desvio de dinheiro, nenhuma por roubo, nenhuma por tudo que é picaretar. Não, é porque falou, porque disse que não é no caso do Diogo aí. Não é, meu amigo, não sou amigo do Diogo, cara. Mas fala, o Diogo chamou de corja. Que crime! Que quebra de decoro parlamentar! Meu Deus, a corja! Gente, por isso que eu falo. Muito quinta série, você não acha? Eu também acho, é exatamente isso. Por isso que eu falo. Quando a Câmara começa, eu estou falando a Câmara, mas é óbvio que a Câmara tem as suas individualidades. Sim. São 12 vereadores. Eu estou falando a Câmara de uma maneira geral. Mas se a população começar a enxergar que a Câmara virou palco disso, o povo coloca, mas o povo troca, tira. Depois não põe de novo. Exatamente. Então é assim, achar que o povo também é bobo, que não está observando, porque não vai na sessão, que o vereador às vezes tem a falsa impressão de que se o sujeito não foi na sessão, não está sabendo o que está acontecendo. Não está sabendo. E as redes sociais, programas como esse, cumprem uma tarefa importantíssima, que é manter a população informada. Eu digo programas como esse, que dá espaço para os dois lados. Sim. E dá espaço para o centro também, né? Sim. Porque aí sim o povo pode tirar suas conclusões, né? Agora, eu acho que é uma tremenda bobagem essa história de ficar caçando por esses motivos. Eu acho que a gente tem que deixar esses remédios mais fortes porque precisa para doenças de verdade. E outra, não sei se você vai concordar comigo ou não. Quando você pega denúncias dessa natureza, e geralmente feito pela mesma pessoa, não fica notório que é uma perseguição? Não descredibiliza a denúncia por si só? Volto a dizer, também é minha amiga. Eu falo isso, no caso da Selma, porque a cidade é pequena, como eu já militei em vários grupos políticos, eu acabo tendo amizade. E eu faço sempre questão de frisar isso, porque as pessoas podem levar a crítica que eu faço da política para o pessoal, e não é. Então, gosto muito da Selma, é minha amiga, mas acho que ela errou. E acho que ela foi induzida ao erro pelo grupo político dela. Podia ter passado para outra pessoa e falar, dessa vez não vou eu, vai você. Exato, porque fica muito na cara. Mas aí ninguém faria. Porque todo mundo percebe que isso é uma briga política do grupo do prefeito com o Diogo, com o PT. Então outro não faria. Aí pega, vai a Selma, faz de novo, como já fez da primeira vez. É legítimo? É legítimo que faça. Pode fazer? Pode fazer, juridicamente falando. Mas são situações que não levam a nada. Ou levam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, como analista político, vasta experiência, a Selma já foi candidata, não entrou. É isso. Daqui a pouco, daqui a 3 anos, tem outra eleição aí para vereador, vai querer sair de novo para vereadora. Construindo uma história assim, de toda hora ficar tentando caçar o Diogo por nada. De novo, eu não sou amigo do Diogo, não votei no Diogo, mas ele tem que falar o que é, cara. Eu acho que o Diogo vai ter mais voto e ela menos. Isso que eu quero. Você tá batendo palma pro doido dançar, você tá criando o teu próprio inimigo. Exato. Ou eu tô falando bobagem? Não, eu penso exatamente como você. Eu acho que a estratégia é errada, porque se a estratégia do outro lado, e é legítimo que seja, é enfraquecer a oposição, dessa forma tá fortalecendo. Tá fortalecendo. Né? Tá fortalecendo. Por quê? Quando você entra com uma denúncia que não é consistente, você fortalece. Agora, se a denúncia é consistente, vai apurar, vai ficar provado, e aí a punição é correta, é justa. Sim. No caso do Diogo, por esse motivo, eu não vejo... É do embate político. Sim. Se ele tivesse, obviamente, xingado, no plano pessoal, algum vereador em específico, mas ele usou de uma maneira genérica. Sim. Eu, Martorelli, como disse, tive já programa de rádio, escrevia na imprensa, e a gente, você sabe, é muito exposto. Quando a gente dá opinião a gente agrada a uns e desagrada a outros. E muitas vezes, até mais jovem, a gente é mais contundente nas críticas, e eu criticava bastante o prefeito de ocasião e o seu braço direito na época. Nunca sofri processo, a não ser uma vez que essa figura da política me processou por uma expressão que eu usei e eu ganhei o processo, porque o juiz disse, olha, quem está na vida pública está exposto. Está exposto e tem que admitir uma crítica mais severa. Eu conheço um juiz que falou isso, mas depois mudou de ideia. Às vezes acontece. Mas eu acho que é isso, porque se eu for me doer com tudo o que as pessoas possam achar e falar de mim, eu não deveria estar na vida pública. Sim.
e muito menos concorrer ao mandato, e em tendo mandato... Você falando em processo, uma coisa que eu já aventei no jornal e perguntaram, será que eu estou falando tanta bobagem? A Câmara Municipal, como casa de leis do município, deveria resguardar esse tipo de situações de pedir cassação para coisas sérias. Para coisas menores, eu não sei se é o caso do presidente da casa conversar com todo mundo, vamos juntar todo mundo aqui, ó, daqui para frente, vamos pôr uma regra. Só vai virar pedido de cassação por isso, 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 isso. Porque coisas do tipo, o Diogo chamou corja. Você se sentiu ofendido? Você tem injúria, difamação, calúnia, vai na justiça e processa. O Flavinho fez a piada, a pessoa se sentiu ofendida. Tá ofendida? Vai na justiça e processa. O Diogo questionou o secretário. Se sentiu ofendido? Vai na justiça e processa. Mas não é caso de cassação. Também porque a gente fala em cassação. O mandato, as pessoas votaram, a pessoa foi eleita por voto. Não é para ser tirado por qualquer coisa. Justamente. Tudo que soa calar o adversário político, toma para mim algo que eu não gosto, seja para quem for. Exatamente. E você tocou num assunto importante, Martorelli, a figura do presidente da Câmara. Por que a figura do presidente da Câmara? O presidente da Câmara é óbvio, ele tem um partido, tem um lado. Até aí é natural. Ele é eleito, muitas vezes, com o voto só de uma parcela dos vereadores ou dos deputados. Às vezes há consenso e todo mundo vota. Mas ele tem que estar, pelo cargo que ocupa, é chefe de um poder... A liturgia do cargo... Ele tem que estar um pouco acima desse tipo de disputa. Sim. E o que eu vejo hoje, com todo respeito ao Fernando Garcia, é que ele é menos presidente da Câmara e mais líder de governo. Tá. Ele é menos presidente da Câmara e mais líder de governo. Talvez por falta... E aí ele tem até habilidade, porque ele é um vereador experiente. Ele já foi vereador no passado. Só que eu acho que ele está invertendo os papéis. Ele deveria ter exatamente esse papel que você falou, da ponderação, da moderação, inclusive na sua manifestação, tentar apaziguar o ânimo e mostrar que aquela casa de leis composta por vereadores de vários partidos está trabalhando em prol da população de Amparo e não numa guerra política entre grupos. Sim. E ele, o que eu tenho visto da atuação dele é muito mais como um líder de governo, né, do prefeito, e menos como chefe de um poder, que é o poder legislativo, que julgo eu, talvez seja o poder dos três o mais importante. Né? Porque é o que representa melhor a população, é o que representa todos os segmentos da população e é o que faz as leis. É o que é mais esparramado, né? Tem voto de várias vertentes. E é o que está na rua, né? Sim. Porque o juiz, ele não é eleito. Até nem pode, ao meu ver. E ele não tem que estar na rua, porque ele tem que julgar sem a emoção. Tem nem que estar na rua e nem que dar entrevista. Exato. O juiz tem que ter postura. Eu também acho. É a liturgia do cargo. O prefeito é um só para tomar conta da cidade. É impossível ele também não dá para rodar tudo. Não dá para rodar tudo, e ele é eleito de forma majoritária. Então ele representa toda a população, mas ele é eleito por uma parte da população. Que veja, em cidades que não tem segundo turno, muitas vezes o prefeito é eleito com 30%, 40%. Se você pegar, não tem representatividade, porque a maioria não votou. Eu até acho que a gente deveria ter segundo turno em cidades, por exemplo, acima de 50 mil, ao invés de 200 mil, acima de 50 mil eleitores, para dar uma representatividade maior para quem é eleito. Né? Agora, o vereador não. O modo de eleição é diferente, é proporcional, ele está espalhado em toda a cidade e representa todo mundo. Então, eu julgo, até porque, eu, por convicção, sou mais parlamentarista do que presidencialista. Né? Produção, eu vi que vocês já estourou. Dá mais uma pergunta ou não dá? Última. Nós estávamos falando aqui questão de prefeito, falamos de representatividade e a gente estava falando de processo. Uma pergunta que eu não queria deixar passar. Óbvio, quando eu falo que eu sou justo, pau que dá no Chico, dá no Francisco. Nós falamos aqui que os motivos que levaram ao pedido de cassação do Diogo não tem embasamento, não é para tanto. Se a gente virar a mesa, eu sentado do teu lado, você sentado aqui, olha que coisa interessante. Não seria mais plausível se fosse fazer por prefeito, porque o prefeito não fez um vídeo chamando os vereadores da oposição de vagabundo, literalmente com esse linguajar? Isso não é ofensivo? Pois é. Você deu um exemplo que eu até tinha me esquecido. Mas é exatamente isso. Então cabe a abertura de um processo de cassação. E eu não sou petista não, viu? Mas você vê como as coisas têm que ser ditas de forma clara.
Eu vou ser sincero, eu acho que não cabe abrir um processo de cassação contra o prefeito por conta disso. Eu também acho que não cabe. Cabe o vereador que se sentiu ofendido ir para a tribuna e se defender. E se quiser processar, processe fora da casa. Mas usar a Câmara, a estrutura da Câmara, Exato. o tempo dos funcionários da Câmara e dos próprios vereadores, que é recurso público, para se debruçar em cima de processos que não fazem sentido, isso também é uma forma de gastar dinheiro público à toa, porque é isso, né? Não, é o que eu pensava. Então, assim, foi bem lembrado, eu acho que o prefeito, ele já foi vereador, ele, inclusive, já foi suspenso quando era vereador, também por uma, talvez, perseguição à época, né? Então, ele já passou por tudo isso, e eu vejo que hoje ele acaba incentivando. Eu, sinceramente, não vejo que isso partiu de forma isolada da Selma. Não que ela não tenha capacidade para isso, inclusive ela tem capacidade de redigir, de fazer, é uma pessoa inteligente, não é isso, mas eu acho que isso foi concebido dentro do partido dela e dentro do grupo político dela, que tem um líder, que é o prefeito. Sim. Né? E eu acho que o prefeito fez isso para animar a disputa aí e aí talvez para ele tenha um sentido. Fazer tudo isso para desviar atenções de alguma coisa. Isso eu não estou dizendo de A, B ou C de situações. Mas que droga, tá estourado o tempo. Para terminar, se eu for sentado do teu lado, eu sento no meio da mesa ou nas extremidades da mesa? Olha, eu acho que sempre se sentar no meio da mesa, no sentido de ouvir os dois lados e tentar sempre o canal da moderação, ao meu entender, é a melhor coisa. Eu acho que o país vai voltar a uma certa normalidade institucional quando a gente voltar a ter moderação. Para isso, seria necessário ter um líder carismático, porque para ganhar uma eleição presidencial, geralmente tem que ser um líder carismático, mas que seja moderado. E são, às vezes, coisas meia contraditórias, porque um líder carismático geralmente é um líder que fala para as massas e vai sempre para os extremos para poder se comunicar melhor, né? A gente precisa da moderação. Eu não sei como sair dessa enrascada que hoje o país está metido. Essa é a palavra, enrascada. Meu amigo, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero poder ter mais entrevistas com você. Meia hora para ele é muito pouco, muita coisa para debater aí. Estamos à disposição, um grande abraço a todos e parabéns aí pelo canal. Obrigado, não perca o próximo programa da Verdade em Meia Hora, hein, gente? Até lá, tchau!